Olá, tudo bem? Aqui é Renato Dias, do canal Pilote Suas Finanças, um canal de educação financeira em que meu objetivo é te ajudar a investir melhor o seu dinheiro, administrar melhor as suas finanças, lucrando melhor que a poupança com rendimentos mais seguros. Finanças sem complicação, esse é o grande objetivo desse canal. Bom, eu vim hoje aqui para falar um pouquinho sobre o Pix, né, que tem se falado muito aí nos últimos, especialmente nos últimos 2 meses, que muitas pessoas ainda não sabem o que estão tendo muitas propagandas dos bancos, das financeiras, das fintechs, a respeito do Pix. E então meu objetivo é vir aqui de uma maneira bem simples, te colocar aí a par do que é o básico do Pix e os cuidados que você deve ter. Bom, o Pix então é um meio de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil. Ele vem substituir basicamente hoje os meios existentes de transferência, que é o TED e o DOC. O TED e o DOC vão continuar existindo no sistema bancário e financeiro, porém o Pix vai ser mais uma opção. Então é um sistema de pagamento, de transferência e pagamento entre tanto pessoas físicas quanto jurídicas, em que o sistema Pix você vai ter uma agilidade na transação. Então, o que o Banco Central fala é que a transação vai demorar até 10 segundos. Isso vai estar valendo para 7 dias da semana, inclusive feriados. Hoje, o sistema de transferência TED e DOC, eles só funcionam em dias úteis, em horários pré-estabelecidos. Normalmente, ali começa de manhã, um pouco antes do horário bancário, e tem um limite até 5 da tarde, aproximadamente ali um pouco depois do horário bancário para você conseguir fazer uma transação de TED. TED é aquela transferência que demora aproximadamente 1 hora para cair na conta da outra pessoa, né? E o DOC até um dia útil. O Pix, como o Banco Central diz, a transação vai ser feita qualquer dia, inclusive domingo, feriado, de madrugada, 24 horas por dia, e o tempo de transação média será de 10 segundos, praticamente instantâneo. Então isso é uma revolução no sistema financeiro brasileiro. Isso já existe fora do país, em países mais desenvolvidos, esses sistemas eletrônicos de pagamento muito mais ágeis. E o Banco Central agora está introduzindo no sistema financeiro brasileiro. Em relação a cadastro, os cadastros já estão, para você então aderir ao Pix, para você ter acesso ao Pix, ele não está funcionando ainda. Primeiro, ele vai começar a funcionar a partir do dia 16 de novembro, ou seja, esse mês. Né? Daqui a alguns dias, daqui 2 semanas, basicamente, ele inicia para ser utilizado. Você já pode fazer o cadastro, para utilizar o Pix, você tem que fazer um cadastro de uma chave na sua instituição financeira, no seu banco ou na sua fintech. Por exemplo, se você tem conta no Banco Inter, no Nubank, você vai fazer o cadastro da chave Pix naquela instituição, tanto ou na fintech ou no banco em que você tem conta. Essa chave, ela basicamente você vai poder utilizar três informações suas pessoais para cadastrar essa chave, que pode ser o número do seu CPF, o número do seu telefone ou o seu e-mail, né? Então você não pode, por exemplo, cadastrar o número do seu CPF em um banco que você tem conta e esse número de CPF em uma fintech que, por exemplo, você tenha conta. Então tem que ser informações distintas, uma dessas três informações. Você pode até cadastrar o CPF em uma instituição financeira em que você tenha conta, que você queira utilizar ali aquela chave, ter, por exemplo, o Banco Itaú, e vou lá e cadastro o meu CPF, mas no Bradesco eu não posso utilizar o CPF, daí eu teria que usar, por exemplo, ou o e-mail ou o número de telefone. E, por exemplo, no Inter, eu poderia usar a terceira informação. Para quem não quer cadastrar nenhuma das três informações, vai haver a opção de ser gerada uma chave aleatória, né? Em que você vai ter que ali colocar os dados da pessoa em que você vai transferir ou da empresa que você vai transferir. Hoje, qual que é a dificuldade, muitas vezes, para você fazer um TED ou um DOC? Você tem que saber todas as informações. Por exemplo, eu vou transferir dinheiro para uma empresa, CNPJ da empresa, razão social, banco, agência, conta corrente, o dígito, tem todas aquelas... Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu N vezes, inclusive para transferências entre pessoas físicas, de voltar ao TED, de voltar ao DOC, porque você digitou um número errado, o DOC ali não era o dígito, tinha alguma outra
o dígito estava incluído dentro do número, então assim, uma confusão, né? Já com o Pix, a pessoa vai ter uma chave, pode ter até 3 chaves, né? Ou a quarta, que seria aleatória, que você teria que colocar as informações, mas, por exemplo, eu passo o meu número de CPF para uma pessoa, só com aquela informação do CPF, ela vai, simplesmente com aquilo, vai conseguir fazer uma transferência através do Pix dela para o meu Pix, né? Importante salientar que o Pix é uma transferência de valores entre contas. Então não é um crédito, não é como você utilizar o cartão de crédito. Você precisa ter esse dinheiro disponível na sua conta corrente para que haja a transação. Em relação ao limite, hoje há limites, por exemplo, que os bancos estabelecem para TED, por exemplo, para DOC até R$ 4.999 por dia. Para TED, depende da instituição financeira, né? Mas normalmente até 6 mil, até 10 mil, depende do limite que você tem autorizado em termos de segurança com aquela instituição. E o Pix, o Banco Central não colocou na resolução dele nenhuma limitação. Ele deixa essa limitação para que as instituições financeiras coloquem isso para a questão de segurança. Então, as instituições financeiras provavelmente vão colocar uma limitação ou de número de transações ou de limite de valor. Até porque, imagina que eu queira fazer uma transferência ali de 100 mil reais para uma outra pessoa. Então, pode acontecer uma questão de fraude em relação a isso. Então, é importante que continue havendo mecanismos de segurança para que as pessoas não percam dinheiro, né? Então, essa vai ser uma facilidade, você vai ter aí a chave e isso você vai conseguir fazer transações muito mais fáceis. Para as pessoas físicas não vai haver nenhuma cobrança, ou seja, hoje para TED, para DOC, dependendo do banco, da instituição que você esteja, se você estiver num banco tradicional, você deve, em alguns casos, você está pagando R$ 20 numa transação de TED. Eu lembro há pouco tempo que eu estava num bancão desses aí, famosos, em que eu tinha conta corrente, eu tinha direito a 3 TEDs no mês. No quarto TED eu pagava praticamente R$ 20, era R$ 18, R$ 19 uma operação de transferência de TED. Isso é um absurdo, os bancos acabam lucrando muito e a gente acaba perdendo muito dinheiro com esse tipo de situação. Com o Pix não, vai ser zero para a pessoa física. Para as pessoas jurídicas, a princípio também para as microempresas não vai haver cobrança. Para as instituições financeiras vai ter um custo aí de 1 centavo para cada 10 transações. Então, assim, isso vai ter uma revolução em termos de economia geral, né? Você vai ter muito mais facilidade de fazer pagamentos. Então, vou ali na padaria, eu posso pagar a minha compra ali, meus pães, através de uma transação via Pix. Isso vai cair instantaneamente ali na conta do lojista, ele vai poder verificar. Então, isso é uma coisa muito importante hoje para o mercado, né? É mais uma questão de digitalização do dinheiro, uma forma também do Banco Central fazer aí um cruzamento de informações, né? Isso pode agilizar enfim, a fiscalização em relação ao que as pessoas transacionam, né? Até para efeitos aí de imposto de renda. Mas com certeza menos dinheiro, menos papel moeda sendo necessário circular. Isso também aumenta a questão da segurança para você não ficar andando com dinheiro e risco de ser assaltado, esse tipo de coisa. Mas é importante que as pessoas tomem cuidado também para tomarem cuidado com as chaves que elas têm de Pix ou passarem as informações corretas e sempre verificar o extrato da conta corrente para ver se não há nenhuma irregularidade, nenhum lançamento indevido ali na sua conta. Então é importante que as pessoas fiquem atentas em relação a isso. Um outro ponto é que o Pix deve trazer uma revolução, porque antes você fazia uma transação ali e isso era pela maquininha que ganhava aquele comissionamento que o lojista, por exemplo, pagava, e você fazendo essas transações via Pix, quem vai ter a chave desse Pix, ou seja, você cadastrou o seu CPF numa fintech, e a fintech que vai receber ali o valor daquelas transações. Então ela vai ter ali uma porcentagem daquele mercado que talvez antes uma administradora de cartão que tinha. Então isso vai mudar um pouco ali o jogo de poder das transações, nesse primeiro momento a débito, né? Talvez no futuro entre também operações de Pix crédito, mas isso ainda não está disponível. Então isso pode também mudar ali um pouquinho não, bastante essa questão do mercado. Bom, então é importante que
você tem atenção no cadastramento, você não é obrigado a fazer isso no seu banco. O cadastramento, você pode ter até 3 chaves, como eu disse, não é obrigado a fazer naquele banco em que está te mandando propaganda, você pode fazer em outro, ou cadastrar em outro e usar em qualquer um deles para fazer essas suas transações. Então, basicamente é isso, ele começa a funcionar a partir do dia 16 de novembro e já está, desde o dia 5 de outubro, já está habilitado aí para que você faça o cadastro da sua chave na sua fintech ou no seu banco. Tá? Então, assim, basicamente isso é o que eu tenho aí de informações do Pix. Com certeza isso vai ajudar bastante as pessoas a economizarem com tarifas bancárias. E é importante que então você utilize aí um pouco dessa economia do que você não vai gastar com taxas, aí, com TED, com DOC, que não vai gastar mais com isso. E aí você utilize isso aí para poder fazer os seus investimentos, se colocando numa reserva de emergência, né? E fazendo alguma aplicação, comprando alguma ação aí de alguma empresa que seja confiável na bolsa. Bom, se você gostou desse vídeo, clica aí no botão curtir, isso ajuda o canal começar a crescer e também ajuda a que o YouTube notifique aí outras pessoas que estejam buscando informações semelhantes na rede. Também compartilha aí com seus amigos, clica no botão compartilhar, por favor, ajuda o canal, manda para uma pessoa que possa, que essa informação possa também ser útil, né? E continue me acompanhando no canal, agradeço aí a atenção e tenha todos uma excelente semana. Um abraço.